Então, no meu ver, a teoria de design inteligente, ela começa com abordagem científica, mas termina com abordagem metafísica. E aí é uma simbiose, cara, entre ciência e filosofia. Logo, não é ciência na sua acepção clássica. Logo, eu não aceito a teoria da TDI como uma teoria científica. Então, nessa acepção, não aceito. Ela se torna autocontraditória, ou seja, não é que o cara precisa de Deus para fazer ciência, mas uma vez que você faz ciência e descarta Deus, você, de alguma forma, está dizendo que aquilo que pode legitimar as pré-condições de inteligibilidade para se fazer ciência, que são as pré-condições transcendentais, você descarta. Então, você, de alguma forma, o discurso torna-se contraditório. Porque a ciência exige ordem lógica, exige verdade, exige uniformidade na natureza, confiabilidade dos sentidos, mas tudo isso não é possível ser justificado à luz da própria ciência. Não é? Então, o problema não é com o cientificista, é com a galera que faz ciência, mas os cientificistas, ou o endeusamento da ciência, como também com essa galera que descarta essas pré-condições de inteligibilidade e diz que não precisa disso para fazer ciência. Eu, no meu debate com o biólogo Henrique, eu perguntei ele o que é necessário para fazer ciência. Ele disse ter um cérebro. Aí eu disse a ele que meu cachorro também tem cérebro. Ele pode fazer ciência? Na verdade, o que eu estava perguntando é que para se fazer ciência é necessário pressupostos ou pré-condições, que é justamente a mesa sobre o qual o cientista vai fazer ciência. Né? Se não tem esse chão sobre o qual a ciência pode pisar, a ciência não consegue ficar de pé. Não, show de bola. A galera tá falando aqui, tema bom também é Gênesis, é anticiência aí, ó. Já estão com uma ideia de tema aí, ó. Quem sabe aí você vem falar disso aí. Ó, o Francisco tem uma pergunta aqui boa, que já tá um pouquinho fora do escopo, mas eu acho que chega a ser legal. Ele pôs aqui, uma pergunta polêmica. Quem você acha que seja um representante do cientificismo no meio da divulgação do YouTube? Boa. Cara, assim, eu não poderia postular um nome de um cara que, assim, aquele cara é cientificista no sentido dele de usar a ciência. Mas, assim, o que eu detecto é que mesmo a galera que não é cientificista, muitas vezes, quando estão em um debate, eles argumentam como se fosse um cientificista. Por exemplo, quando você apresenta uma teoria científica como sendo a verdade final, e isso acontece muito em debates, né? Às vezes o cara não se apercebe, mas muitas vezes ele apresenta a teoria como a verdade, de modo que ele quer contrapor um outro ponto, ele está adotando uma postura cientificista. Ora, cara, por exemplo, o Larry Laudan, que eu acabei de citar aqui, pô, eu tenho inclusive essa lista aqui, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui o Larry Laudan, ele é um filósofo, né? Ele é PhD em filosofia da ciência lá em Princeton. E ele desenvolveu o seguinte argumento. Ele vai mostrar o seguinte, que é uma lista, né, que ele criou, né, a lista do PhD em filosofia da ciência, Princeton Larry Laudan, das teorias bem-sucedidas mais falsas. Então ele vai mostrar aqui algumas teorias que foram empiricamente bem-sucedidas em sua época, mas depois essas teorias elas se mostraram falsas e foram descartadas pela ciência da época. Por exemplo, esferas cristalinas da astronomia antiga e medieval, teoria moral da medicina, teoria do eflúvio da eletricidade estática, teoria do flogista da química, teoria calórica do calor, teoria da força vital da fisiologia, teoria da inércia circular, teoria da geração espontânea, gravitacional de ação de contato de Fath-Lesage, eletromagnético, teoria do Hertz-Maxwell, teoria atômica de Dalton. Então, ele vem trazendo aqui toda uma lista, né? Não vou precisar ler toda. Teoria original pré-inflacionária do Big Bang. Todas essas teorias, elas foram remodeladas ou foram, na sua maioria, descartadas. Né? E aqui, eu até tenho aqui, teorias descartadas, aí está aqui a lista, né? Então, essas teorias aqui, todas elas foram descartadas na história. Aí, aqui abaixo, tem a reconstrução do mesmo argumento Larry Laudan, que foi feita por um outro filósofo da filosofia, um PhD, que é o John Psyllos, né? Que é professor de filosofia da Universidade de Atenas, na Grécia. Isso, em 1996, ele criou o seguinte argumento, né? Que é o argumento que ele vai chamar argumento P, né? Utilizando do gambito histórico. Ele diz o seguinte, que é uma estratégia, né? Esse argumento é uma estratégia retórica utilizada em debates e argumentações para desafiar a validade de uma ideia, teoria ou crença histórico ou substância de desenvolvimento. Aí o argumento é o seguinte, as teorias atualmente bem-sucedidas são verdadeiras. Então, normalmente, o cara, o cientista, ele vai dizer que a teoria que ele desenvolveu é verdadeira. Por exemplo, a teoria da evolução dentro do âmbito da biologia.
Ora, todo biólogo vai dizer que a teoria da evolução ela é verdadeira. Tá, mas o que significa verdadeira na sua boca? Empiricamente bem-sucedida, né? Ela é empiricamente bem-sucedida, dentro da nossa perspectiva ela está correta, né? Mas se você diz que ela é verdade, final, é complicado, porque você não tem como afirmar isso. É uma verdade provisória, então não é verdade final absoluta. B, se as teorias atualmente bem-sucedidas são verdadeiras, então as teorias passadas não são. Por quê? Porque elas caem por terra. Aí C, estas teorias do passado, caracteristicamente, foram falsas. Falsas foram, né? No entanto, empiricamente, elas eram o quê? Bem-sucedidas. Mas foram assim descartadas, porque se provou que eram falsas. Portanto, conclusão, o sucesso empírico das teorias passadas, embora caracteristicamente falsas, mina a garantia potencial do realista de que as teorias atualmente bem-sucedidas são verdadeiras, uma vez que o sucesso empírico não está necessariamente ligado à semelhança com a verdade. Então, ter sucesso empírico não significa ser verdade. Assim, a relação entre o sucesso empírico e verdade não pode ser explicada de forma direta. E a conclusão é que a verdade das teorias atualmente bem-sucedidas não pode ser plenamente assegurada. Então, pode tirar, Shaolin. Opa. Então, o que o Claro Laudano está dizendo aqui é o seguinte, cara, você não pode postular uma teoria, mesmo que ela seja empiricamente embasada e bem-sucedida, como verdade. Porque mais cedo ou mais tarde ela pode cair, porque muitas teorias no passado, elas eram empiricamente bem-sucedidas, eram usadas instrumentalmente bem-sucedidas, e ela era usada para muitas coisas, mas no decorrer do tempo se mostrou que aquela teoria não era necessariamente verdadeira e, portanto, ela foi descartada e outra teoria assumiu o lugar dela. Ora, qual é a garantia que o Lero Laudan vai perguntar, o Psyllus vai perguntar, que nós temos hoje que as teorias empiricamente bem-sucedidas são verdadeiras? Vai ser. Galvão, o que você acha que a TDI é uma teoria científica no seu posicionamento, válida, ou ela tem mais a acrescentar, com mais argumentos filosóficos, teológicos? O que você acha sobre isso? Eu não vou me esconder e realmente estou aqui para externar a minha posição. Inclusive, quando teve aquele debate lá do... Aquele debate foi Antônio Miranda, né, junto com o Hércules, contra o doutor Marcos Zebel e o doutor João Paulo. Né? O doutor Marcos Zebel e o doutor João Paulo, e tinha um doutor Hércules e o Antônio Miranda. E o Antônio Miranda. E naquele debate, cara, eu lembro que o Hércules, ele demandou que João Paulo apresentasse um pressuposto epistemológico pelo qual ele estabelecia que a TDI era a visão correta e que o naturalismo estava errado. E naquela hora, o doutor João Paulo, ele disse que não precisava, né? Porque simplesmente o fato de o naturalismo estar errado, equivocado, de alguma forma já prova que a teoria da TDI estaria correta. E eu, quando fiz uma live no meu canal e a gente fez uma análise das falas das pessoas que estavam participando, quando chegou nesse momento, aí eu parei, eu digo, não, peraí, deixa eu escutar de novo, eu acho que eu escutei mal. E quando eu escutei, realmente foi isso. Eu digo, cara, desculpa, mas isso é falacioso. Porque o fato da teoria da evolução ou o pressuposto naturalista está errado, isso não significa que a TDI está certa. A TDI também pode estar errada. Né? É a mesma coisa dizer, não, o teu argumento teu argumento é falso, Shaolin, porque o meu é verdadeiro. Pô, como assim, cara? Não, você tem que mostrar por que o seu argumento é verdadeiro. Então, nenhum argumento se estabelece a partir da fraqueza do outro. Um argumento tem que se estabelecer a partir de suas próprias virtudes. Então, quando ele disse isso, eu digo, opa, não. Alguém demanda em você um debate, ora, você tem que apresentar isso aí. Então, cara, quando você me pergunta se a teoria do design inteligente ela é uma teoria científica válida, aí a gente vai ter que entrar nessa questão, não tem para onde correr, é o que eu digo com a galera. A teoria do design inteligente quer ser reconhecida na academia como uma teoria científica. Eu estou enganado, Sean. Sim. É isso. Então, a TDI se apresenta como uma teoria científica. Tá, beleza.
Mas o que impera hoje dentro da academia, ainda impera dentro da academia no âmbito de demarcação do que é e do que não é ciência. Você entende? Mesmo que, por exemplo, o Paul Feyerabend ou Paul Feyerabend, que inclusive foi aluno de Karl Popper, né? Porque Karl Popper vai falar de falsibilidade, o Paul Feyerabend vai falar de um anarquismo epistemológico. Porque para Paul Feyerabend, qualquer porcaria é ciência. Até a astrologia é ciência para Paul Feyerabend. Né? Ele é um anarquista epistemológico. Mas o Karl Popper, que é o cara talvez ainda mais respeitado dentro da academia, ou a teoria dele, né? Ou o critério de demarcação do que é ciência. Então, ciência quando uma teoria científica, quando ela é possível de ser falseada. Tá, beleza. A teoria da TDI pode ser falseada? É claro que a galera vai dizer que sim, mas toda teoria é possível ser falseada? Né? Ou há um âmbito dentro da teoria da TDI que não é possível falsear? Há um âmbito que não é possível falsear. Ora, então, se a teoria não é, por completo, possível de ser falseada, então, dentro desse critério de demarcação da ciência, não é ciência, é pseudociência. Quem está dizendo sou isso? Não sou eu que estou dizendo, eu estou fazendo uma análise fria, crua, daquilo que a academia determina sobre o que é ciência. Então, se é claro que não é, este critério de demarcação é um critério dentre muitos critérios. Porque também, quando a gente vai falar de ciência, vai dizer assim, não, o critério tem que ser estritamente fruto de observações empíricas, testes, tem que ser testado, tem que ser revisto por pares. Tudo isso é muito lindo e bonitinho no discurso. Agora, na prática concreta e real da coisa, não é bem isso aí. Não é bem isso. Por exemplo, tu pega o livro Ciência em Ação, do sociólogo, não é? o Bruno Latour, o francês lá, Bruno Latour, ele vai mostrar, cara, que muito que é aceito como ciência, na verdade, é aceito não na base de teorias robustas ou de evidências robustas, nem na base de verificação de pares, mas muitas vezes por questões políticas, econômicas e sociais. Né? O Thomas Kuhn também vai falar dessa questão no livro dele lá sobre a questão das revoluções, né, científicas no decorrer da história. Então, mas ainda levando para esse lado de que se eu preciso passar pela academia para se estabelecer como teoria científica, a minha teoria precisa passar pela academia, então eu tenho que me submeter à academia. Eu não posso chegar do nada e dizer, não, minha teoria científica e ponto final. Não, peraí, tem um critério, tem um padrão que vai validar ou não vai validar. Não é? Se e o padrão está errado, então vamos provar que o critério de demarcação está errado e tentar mudar o critério de demarcação para ser aceito como ciência. Porque se o critério que imperasse na academia fosse de Paul Feyerabend o anarquismo epistemológico, aí beleza, não só a TDI era ciência, como também a astrologia era ciência. Então, cara, a ciência ela não é capaz de lidar com causas últimas ou verdades definitivas. Mas quando o cara desenvolve o argumento da TDI, cara, parece-me que eles entram nesse âmbito. Não é? Ele foge dessa percepção. Não é? Porque a TDI, nessa percepção, termina, nesse sentido, sendo melhor entendido como uma inferência filosófica baseada em dados científicos, para melhor explicação. E não como uma teoria científica empírica no sentido clássico aqui, né? Então, é uma ferramenta útil? Mas depende de categorias metafísicas, que transcende o laboratório. Né? Porque se você diz há uma inteligência, logo há um design, tá, beleza, então tem alguém que causa essa inteligência. E este ser, ou este ente que causa essa inteligência, ele também é inteligente. Então, eu estou dizendo como é o ente, por mais que esse ser, por mais que a galera da TD diz que não está preocupada com a identidade do design, ela diz que tem um design e esse design tem que ser inteligente. E se ele tem que ser inteligente, não pode ser uma pedra. Tem que ser alguém que tem uma mente. Tem que ter uma mente por trás, né? Não é? Tem que ter, velho. Né? E se ele está dizendo que tem, e ele é a causa, a causalidade é da metafísica. Falar da identidade, de alguma forma, falar da identidade do design, mesmo que não saiba quem é, também sai do escopo da ciência. E vira filosofia, velho. Vira teologia, vira metafísica.
não é? Então, a TDI termina sendo um instrumento até bom para fazer apologética. Bom entre aspas. Porque se parte de pressuposto científico para tentar provar Deus, já eu acho que a gente vai falar sobre isso, aí é problema, velho. Porque a ciência em si, como a gente já disse, ela é limitada e pode errar. Então, se eu me fundamento naquilo que pode errar para afirmar a existência absoluta de Deus, ora, e se a teoria da ciência mudar ou for descartada lá na frente? Aí eu vou descartar também a existência de Deus? Então, esse é o problema da teoria de design inteligente. Então, no meu ver, a teoria de design inteligente, ela começa com abordagem científica, mas termina com abordagem metafísica. Com abordagem metafísica. E aí é uma simbiose, cara, entre ciência e filosofia. Logo, não é ciência na sua acepção clássica. Logo, eu não aceito a teoria da TDI como uma teoria científica. Então, nessa acepção, não aceito, porque para eles ainda vão dizer que a ciência não aceita. Se eles disser, não, Galvão, é um argumento filosófico metafísico, eu digo, beleza, a gente conversa, mas dizer que a ciência não dá, a não ser que a gente mude o padrão estabelecido pela academia. Ou então diga que é ciência mesmo a despeito do padrão, e aí sou eu que defino o que é ciência e o que não é ciência, aí complica, né?